A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém? Amados irmãos e irmãs, é sempre uma satisfação imensa interagir com todos vocês, fazer novos vídeos, fazer novas transmissões. Estamos aqui mais uma vez para fazermos mais uma breve transmissão. Eu sou o pastor Daniel, estou passando aqui para fazer esse breve vídeo. Dessa vez, amados irmãos e irmãs, eu irei esclarecer sobre a questão dos símbolos cristãos. Veja bem, amados, os cristãos, ao longo de sua história, desde os primeiros séculos do cristianismo, tinham seus símbolos. Esses símbolos não eram vistos como idolatria, que é diferente de você usar um símbolo como uma referência, de você adorar, prestar culto àquele objeto, certo? Há uma diferença aqui. Há uma diferença entre icnodulia e icnolatria, certo? Então, se você pegar um objeto e prestar culto ou atribuir divindade a esse objeto, ele vai ser um ídolo para você. Então, se você tem apenas um objeto como símbolo, por exemplo, a bandeira do Brasil é um símbolo, é o símbolo da nossa pátria, certo? Então, se você cultuar a bandeira do Brasil, vai ser idólatra. Mas se você usá-la como símbolo de maneira respeitosa, a sua pátria, isso não vai ser uma idolatria, isso vai ser uma honra, um respeito. Por exemplo, nós vemos nas instituições, empresas, que também têm seus símbolos. As empresas têm suas logomarcas, nas instituições também, repartições públicas muitas vezes. A própria internet que nós usamos, quando nós vamos para a tela do celular, tem os símbolos também, certo? Os símbolos de cada programa que são utilizados através da internet. O trânsito tem os sinais de trânsito, que também são símbolos, Os sinais que mostram, por exemplo, quando devemos ultrapassar ou quando devemos parar, certo? Então tudo isso é importante. Você vai ao hospital, vê a roupa de um médico, como é que o médico está vestido, como é que ele está com sua farda. Então tudo hoje necessita de símbolo. E o povo de Deus, desde o Antigo Testamento, foi guiado por sinais, por símbolos. Então veja bem, os cristãos primitivos, eles não eram contra símbolos. Se você vai nas catacumbas de Roma, você vai ver pinturas e imagens pintadas pelos cristãos primitivos. Claro que essas imagens não tinham fins idolátricos. Os cristãos primitivos não prestavam culto àquelas imagens, certo? Mas elas eram usadas como referência, como símbolo. Muitos dos cristãos ali eram iletrados, não sabiam ler, e aquelas imagens pintadas ajudariam a memorizar, de maneira mais clara os acontecimentos e relatos bíblicos, certo? Então veja bem, na Reforma Protestante, Martinho Lutero também não foi contra os símbolos. Martinho Lutero, ele não era iconoclasta, certo? Entendendo aqui, ele não era a favor da destruição de imagens. Martinho Lutero nunca foi, certo? O que não se pode, E o que não se pode é prestar culto a estas imagens. As igrejas luteranas históricas têm imagens de crucifixos, Algumas têm imagens de anjos, por exemplo, do próprio Cristo, mas não com fins idolátricos, mas com uma referência. Por exemplo, eu sou pastor pentecostal, eu sou moderado quanto a essa questão. Mas eu sou a favor do uso de cruz, Por exemplo, e algum símbolo que identifique a nossa fé, como o cristograma, por exemplo.
que era também muito usado pelos cristãos primitivos como uma âncora, né, um símbolo, né? Então, por exemplo, o cristograma, que eram as iniciais de Cristo, né, em grego, né, isso é muito utilizado, que é aquele Rho e Ri do alfabeto grego. Então, veja bem, então, os cristãos primitivos usavam símbolos muitas vezes para se comunicar. Os cristãos, quando eram perseguidos pelo Império Romano, eles usavam o símbolo do peixe, traçavam o símbolo do peixe ali muitas vezes no chão, para identificar com o outro, para dizer ao outro que era realmente cristão, certo? Porque muitas vezes não podiam dizer publicamente a sua fé. Então, vocês estão entendendo? Então, o que acontece é que com o surgimento do pentecostalismo se criou uma aversão a tudo que era católico, por exemplo. Então começou a demonizar. Tudo que é católico é do demônio. Ou seja, começaram a dizer isso, né? Então muitas vezes desprezaram, né? Desprezaram 20 séculos de história do cristianismo. Então eu tenho percebido que, de uma certa forma, o pentecostalismo, né, eu não vou generalizar, tem muitos pastores pentecostais preparados, capacitados teologicamente e esclarecidos, certo? Que eles sabem dessas questões, eles são coerentes, moderados. Mas tem pastores que são absurdos, um fanatismo muito grande. Não pode usar o símbolo de uma cruz porque diz que é maldição, mas pode usar o quê? A bandeira de Israel. Pode usar a estrela de Davi. Pode usar a menorá, o castiçal de 7 braços. Pode usar o shofar, né? Que é aquele chifre de carneiro que se toca. Pode usar uma kippah. Quer dizer, pode usar utensílios judaicos, mas não pode usar símbolos cristãos, porque símbolos cristãos é idolatria. Que ignorância é essa, irmãos? Então, precisamos abrir os olhos para a realidade, certo? Então, veja, os reformadores protestantes, os reformadores históricos nunca foram contra símbolos, certo? Agora, claro, foram contra a idolatria, né? A questão de colocar outros mediadores além de Cristo, né? E tudo mais. Isso não pode, certo? Isso não pode. Então, o que os protestantes históricos realmente defenderam, a suficiência das Escrituras, a centralidade de Cristo, tudo isso é importante e nada pode ser substituído dentro do nosso contexto de fé. Mas nós precisamos sim dos símbolos. São importantes. Vamos fazer uma comparação. Muitas vezes nós chegamos na placa de algumas igrejas, está lá o símbolo de uma Bíblia, o símbolo de um pombo ou de uma pomba, simbolizando o Espírito Santo. Bem, mas a pomba também é usada no catolicismo romano como símbolo do Espírito Santo. E aí, vai ser alguma ligação com o catolicismo por causa disso? Vai ser idolatria por causa disso? Mas por que essa aversão à cruz? Por que esse ódio à cruz? Por que dizer que a cruz é maldição? Nenhum de nós protestantes esclarecidos, eu como pastor sei muito bem disso, nós não vamos nos prostrar diante da cruz, prestar culto diante da cruz. Mas veja bem, veja que o próprio apóstolo Paulo usou a cruz como um símbolo, certo? Vou ler aqui para que os irmãos possam ver. Gálatas capítulo 5, versículo 12 diz: todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigam a circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Vamos substituir aqui numa linguagem pentecostal moderna, que colocam a cruz como maldição. Ou seja, vai dizer somente para não serem perseguidos por causa da maldição de Cristo? Isso não cola. Não cola, irmão, aqui. A cruz é usada de maneira positiva aqui. Quando vamos aqui no mesmo capítulo, Gálatas 5, certo? Versículo 14, olha o que Paulo diz: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Então aqui Paulo diz que se gloria na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí está dizendo, pastor, mas aí está falando na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Certo, mas Paulo usa a cruz como símbolo. Porque se Paulo quisesse dizer de maneira mais clara, ele teria dito, né? Eu não me glorio senão na crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ele usa a expressão na cruz de Cristo, porque Paulo mesmo quis usar a cruz como sinal de nossa salvação. Porque nela Cristo venceu a morte e o pecado, certo?
E quando a gente vai aqui para a Epístola de Paulo aos Coríntios, primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, olha o que é dito. 1 Coríntios capítulo 1, veja. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Porque a palavra da cruz é loucura. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Não é maldição, é poder de Deus. A palavra da cruz. Então veja, o que é a palavra da cruz? É a mensagem do Cristo crucificado. Mas dentro do contexto litúrgico cristão, a cruz sempre foi usada. Desde que Cristo morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, a cruz foi usada como um sinal de nossa salvação, não de maldição. Cristo reverteu isso pela sua morte na cruz do Calvário. Certo? Então não faz sentido mais, dentro da perspectiva da graça, dentro da perspectiva da nova aliança, dizer que a cruz é maldição. Não é mais. Cristo rompeu isso. Antes a cruz era sinal de morte, realmente. Mas a partir de Cristo, ela se torna sinal de vida, de vitória e de salvação. Amém? Então que Deus abençoe a todos, que todos possam crescer sempre mais na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.